Então, galera, nesse encontro de hoje, nós iremos, então, fazer a nossa revisão para o Enem, abordando o tema mais importante para o Enem, de biologia, claro, né? Sobre a questão de ecologia. Historicamente, as questões sobre ecologia no Enem, elas ocupam um espaço de mais de 50%. Então, de longe, se você for fazer qualquer pesquisa sobre as questões de biologia que caem no Enem, de longe você vai, em qualquer dessas pesquisas, encontrar a ecologia com mais de 50% das questões. Tá? O que não falta é questão de ecologia no Enem, certo? Então, a gente sempre recomenda, quando você está focado no Enem, que você se dedique um pouco mais sobre a questão de ecologia, já que elas vão ser um número bem maior. Tá? Não quer dizer que os outros conteúdos não sejam importantes. Estou dizendo que esse é o mais cobrado, tá? É o que a gente sabe que vai cair, com certeza. Alguns temas caem mais de ecologia, outros menos. Então, nós fizemos aqui uma coleção de 15 questões, para que a gente possa discutir alguns temas que a gente já estudou, para relembrar, né, e revisar sobre eles. Beleza? Então, vamos lá dar início a essa nossa segunda semana de revisão para o Enem. Então, aqui diz o seguinte, texto para a próxima questão. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica, certo? Então, ele já está dizendo aqui sobre o que ele vai falar, né? Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, pode ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, a chamada chuva ácida. Ok? Enem de 98, perdão. 88 não tinha Enem ainda. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que 1. As chuvas ácidas podem causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Então, aqui, para você poder saber se essa afirmativa é verdadeira ou não, você tem que saber que quanto mais baixo o pH, tá? Mais ácido é o meio. Então, ele está dizendo que vai diminuir o pH. Se diminuir, vai ficando mais ácido. Tá? Então, 2. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Vegetais, geralmente, eles gostam do pH por volta do 7. Quanto mais próximo do 7 tiver o pH, melhor para o vegetal. Tanto é que em solos muito ácidos, como o da Amazônia, a gente costuma colocar uma quantidade de calcário. O calcário é para, o calcário dolomítico, o calcário é para neutralizar a acidez do solo, tá? Porque o vegetal não gosta de solo ácido. Terceira, as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada, tá? Então, ele quer saber, ele está dizendo que causam danos se apresentar maior, né? Qual é o pH da água destilada? Se a pH for da água destilada, se for 7, não é chuva ácida. Então, temos aqui apenas as afirmações 1 e 2 como verdadeira. Tá? A água destilada tem pH por volta do 7. Se o pH for maior, não é ácido, vai ser básico, alcalino. Tá certo? Então, aqui uma questão de ecologia que envolve seu conhecimento sobre pH. Ok? Nessas questões de anos mais para trás, como essa que eu acabei de falar para vocês, e essa de 2000 aqui, por exemplo, muitos
candidatos ficavam em dúvida se a questão era de biologia ou era de química. Então, o Enem tinha essa característica. Hoje é que está um pouco mais definido, né? Mas mesmo assim tem algumas questões que as pessoas ficam em dúvida, tá? Então, o Enem de 2000 fala o seguinte: encontram-se descritas a seguir algumas das características da água que servem 3 diferentes regiões, tá? Então, vamos lá. Região 1. Quantidade de água pouco comprometida por cargas poluidoras. Casos isolados de mananciais comprometidos por lançamentos de esgotos. Assoreamento de alguns mananciais. Então, essa região aqui não está muito comprometida, não estão jogando, né, por exemplo, fazendo rio de força, né? Tá? 2. Quantidade comprometida por carga poluidora urbana e industrial. Área sujeita a inundações, exportação de carga poluidora para outras unidades hidrográficas. E 3, região 3, qualidade comprometida por carga poluidora doméstica e industrial. Aqui é quantidade de carga urbana e industrial. Aqui é doméstica e industriais e por lançamento de esgoto dentro do rio. Problemas isolados de inundação, uso de águas para irrigação. Então, o uso de água para irrigação é no campo, né? Aqui está falando do campo, aqui está falando de cidade, certo? E aqui está falando do interior aí. Vamos lá. De acordo com essas características, pode-se concluir que a região 1 é de alta densidade populacional, com pouco ou nenhuma estação de tratamento de esgoto. Está dizendo que aqui a água está pouco comprometida, né? Caso isolado de manancial comprometido, um ou outro ali, né? Por lançamento de esgoto, assoreamento de alguns mananciais. Na região 1, ocorre tanto atividade agrícola como industrial, como práticas agrícolas que estão evitando a erosão do solo. Mas aqui ele fala de assoreamento, tá? E aqui ele fala que estão evitando, né? Não. C. A região 2 tem predominância de atividade agrícola, muita pastagem e parque industrial inexpressivo. 2. Poluidora urbana e industrial. Área sujeita a inundação, exportação de carga poluidora para outras unidades hidrográficas, né? Parque industrial inexpressivo. 3. C. D. Na região 3, ocorre tanto atividade agrícola como industrial, com pouco ou nenhuma estação de tratamento de esgoto. Qualidade comprometida poluidora, doméstica, então, e industrial, por lançamento de esgoto, problema isolado de inundação, uso de água para irrigação. Então, aqui tem a ver com a agricultura, né? A região 3 é de intensa concentração industrial e urbana, com solo impermeabilizado e com amplo tratamento de esgoto. Então, aqui nós temos a região 3 aqui, tá? Da letra D, tá? Então, ele fala qualidade comprometida por carga poluidora doméstica e industrial. Ocorre tanto atividade agrícola como industrial, com pouco ou nenhuma estação de tratamento de esgoto por lançamento de esgoto. Então, está dizendo que está lançando esgoto no rio, problema isolado de inundação, uso de água para irrigação, que tem a ver com a prática agrícola. Ok? Então, aqui é só a interpretação de texto, saber conhecer as características de cada região dessa aqui. Terceira questão, Enem de 2002. Então, o que que diz aqui? Essa questão é interessante, né? Artêmia é um camarão primitivo que vive em águas salgadas, sendo considerado um fóssil vivo. Surpreendentemente, possui uma propriedade semelhante à dos vegetais, que é a diapausa. Aí você não sabe o que é diapausa. Aí ele vai explicar. Isto é, a capacidade de manter ovos dormentes, embriões latentes por muito tempo, como se fosse uma semente. Por isso que ele fala que é a semelhança dos vegetais. Tá? Fatores climáticos ou alterações ambientais podem subitamente ativar a eclosão dos ovos, assim como nos vegetais, tais alterações induzem a germinação de sementes.
Então, ele está fazendo uma comparação aqui, né, em relação a essa capacidade desse camarão manter os seus embriões em estágio latente, assim como os vegetais deixam seus embriões dentro das sementes em estágio latente. As condições favoráveis do ambiente podem fazer quebrar essa dormência, digamos assim. Vários estudos têm sido realizados com artêmia, pois estes animais apresentam características que sugerem um potencial biológico. Possuem alto teor de proteína e são capazes de se alimentar de partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão. Tais características podem servir de parâmetro para uma avaliação do potencial econômico e ecológico da artêmia. Em um estudo, foram consideradas as seguintes possibilidades. 1. A variação da população de artêmia pode ser usada como indicador de poluição aquática. Beleza. Né? É um indicador biológico das condições ambientais, ele está dizendo aí. 2. A artêmia pode ser utilizada como agente de descontaminação ambiental, particularmente em ambiente aquático. Ela fala que ele se alimenta de matéria em suspensão, né? 3. A eclosão dos ovos é um indicador da poluição química. E 4. Os camarões podem ser utilizados como fonte alternativa de alimento do alto teor nutritivo. Isso é uma verdade, né? Os ovos sempre... o camarão, no caso, né, pode ser utilizado como fonte nutritiva. Então, é correto o quê? É correto a 1, né? Ele é um bom indicador ambiental, por se alimentar dessa questão aí. Pode ser utilizado como agente de descontaminação, porque aqui em cima fala que ele se alimenta de matéria orgânica em suspensão, o poluente. E o 4, camarão pode ser utilizado como fonte alternativa de alimento. A eclosão do ovo é um indicador da poluição química, você não pode afirmar isso. Ok? Quarta questão do Enem de 2003. Fala o seguinte: do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. Então, nesta época aqui, tinha uma discussão muito grande no Brasil sobre combustíveis renováveis, que era o biodiesel, né? Que era uma proposta aí do governo de então. No caso, os derivados de petróleo e do álcool de cana. Essa distinção se caracteriza. Qual é a distinção entre esses dois tipos de combustíveis? O petróleo, ele não é renovável, não é de uma fonte renovável, mas o álcool é. Então, vamos lá para as alternativas. Prestem bem atenção. A. Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico, no caso do petróleo, e anual, no da cana. B. Pelo maior ou menor tempo de se reciclar, para se reciclar o combustível utilizado. Tempo muito maior no caso do álcool. C. Pelo maior ou menor tempo para reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso derivado de petróleo. D. Pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, tempo muito maior para derivado do petróleo do que do álcool. E. Pelo tempo de produção do combustível, pois o refino do petróleo leva 10 vezes mais tempo do que a destilação do fermento da cana. Então, ele quer saber aqui uma distinção entre os dois tipos de combustíveis. Nós temos aí a alternativa A, pela diferença na escala de tempo de formação das fontes, período geológico, no caso do petróleo, é um período geológico para se formar, ele é um fóssil, né? Todo mundo sabe disso. E a cana, ela é cortada, ela é de produção anual, né? Tem o corte anual para servir, para levar lá para a usina para produzir o álcool combustível. Ok? Esse tema sobre energia, ele é, como já disse para vocês no outro encontro, ele é sempre recorrente, né? E aqui essa questão de uma alternativa ao petróleo, o Enem sempre buscou questões que colocasse isso em pauta, certo?
Quinta questão, Enem de 2005. A atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seu estoque, e para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo cultivadas, ou seja, vêm criadas, né, mediante técnicas de zootecnia, né? No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes, camarões, vem sendo realizado há algum ano com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia dessa espécie. Então, aqui temos uma figurinha dizendo que são algumas das fases larvárias de crustáceo. Os crustáceos decápodes, que são crustáceos, né? Crustáceos pertence a que filo? Pertence ao filo dos artrópodes, assim como os insetos, aracnídeos, diplópodos e quilópodos, né? Lembra lá que eles têm um exoesqueleto de quitina, né? Tem o corpo articulado, patas articuladas. Decápodos por quê? Porque tem 10 pares de patas. Por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudança radical de sua forma. Mudança radical, olha, ele era assim, ficou desse jeito, tá? Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tem de mudar a cada fase. Para essa aqui é um tipo de alimentação, para essa aqui é outro, para isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Certo? Ok. Se, para o criador, essas mudanças são problemas, para a espécie em questão, essa metamorfose, essas mudanças, né, apresentam uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois A. Aumenta a predação entre os indivíduos. B. Aumenta o ritmo de crescimento. C. Diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. D. Diminui a quantidade de nicho ecológico ocupado pela espécie. Mantém a uniformidade da espécie. Ora, aqui ele fala em mudança no tipo de alimentação, né, ministrada. Se muda o tipo de alimentação, muda o quê? Né? Diminui a competição entre... Para esse aqui se alimenta de uma determinada... Tem uma certa alimentação, esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro, então eles pertencem a nichos diferentes, porque vai mudando aí, né? Então, em vez de diminuir a quantidade de nicho, aumenta a quantidade de nicho ocupado pela espécie. Então, diminui a competição entre indivíduos da mesma espécie, é uma forma, né, variando o nicho, é uma forma de evitar a competição. Ok? Então, essa aqui é a competição intraespecífica, tá? E esses animais aqui, como esse, no caso dessa questão, eles são holometábolos, ou com metamorfose completa, uma vez que a larva não tem nada a ver com o indivíduo adulto, tá? Lembrando que eles crescem, né, por causa do exoesqueleto, na forma de escadinha, tá? Sexta questão, 2005. Há 4 séculos, alguns animais domésticos foram introduzidos na ilha de Trindade como reserva de alimento. Porcos e cabras soltos davam boa carne aos navegantes de passagem, cansados de tanto peixe no cardápio. Entretanto, as cabras consumiram toda a vegetação rasteira e ainda comeram a casca dos arbustos sobreviventes. Os porcos revolveram raízes e a terra em busca de sementes. Depois de consumir todo o verde de volta ao estado selvagem, os porcos passaram a devorar qualquer coisa, ovos de tartaruga, de aves marinhas, caranguejos e até cabritos pequenos. Com base no fato acima, pode-se afirmar que, tá, a introdução desses animais domésticos trouxe, com o passar dos anos, o equilíbrio ecológico? Não, pelo contrário, né? B. O ecossistema da ilha de Trindade foi alterado, pois não houve uma interação equilibrada entre os seres vivos.
Realmente não houve, né? Mas vamos ver as outras alternativas. C. A principal alteração do ecossistema foi a presença dos homens, pois animais nunca geram desequilíbrio ao ecossistema. O texto fala ao contrário. D. O desequilíbrio só apareceu quando os porcos começaram a comer os cabritos pequenos. Não, senhor. E. O aumento da biodiversidade a longo prazo foi favorecido pela introdução de mais 2 tipos de animais. Ele fez foi diminuir a biodiversidade. Então, ficamos com a alternativa B. O ecossistema da Ilha da Trindade foi alterado, pois não houve interação equilibrada entre os seres vivos. Tá? Nem aqueles que foram colocados juntos, nem com os que já estavam lá nativos. Quando se introduz uma espécie num lugar onde ela não existia, a gente chama de exótico, né? Isso é um grande risco, a introdução de exótico em um determinado ecossistema. 7ª questão diz o seguinte: na região sul da Bahia, o cacau tem sido cultivado por meio de diferentes sistemas. Em um deles, o convencional, a primeira etapa de preparação do solo corresponde à retirada da mata e queimada dos troncos e das raízes, que é a primeira etapa, né, desse tipo de plantação. Em seguida, para o plantio da quantidade máxima de cacau na área, os pés de cacau são plantados próximos uns dos outros. No cultivo pelo sistema chamado cabruca, os pés de cacau são abrigados entre plantas de maior porte em espaço aberto criado pela derrubada apenas das plantas de pequeno porte. Os cacaueiros dessa região têm sido atacados e devastados pelo fungo chamado de vassoura de bruxa, que se reproduz em ambiente quente e úmido por meio de esporos que se espalham no meio aéreo. Bom, então aqui ele fala 2 tipos de plantação de cacau, 2 tipos convencionais, né? O convencional, no caso, e o outro que não é convencional. As condições ambientais em que os pés de cacau são plantados e as condições de vida do fungo vassoura de bruxa, mencionadas anteriormente, permitem supor que sejam mais intensamente atacados por esses fungos os cacaueiros plantados por meio do sistema. Que sistema? O convencional, que tem um pertinho do outro, ou aonde tem as aves no meio, né? Então, o convencional, pois os pés de cacau ficam mais expostos ao sol, que facilita a reprodução parasita. B. Convencional, pois a proximidade entre os pés de cacau facilita a disseminação da doença. Boa. C. Convencional, pois o calor da queimada cria condições ideais de reprodução do fungo. Nada a ver. Cabruca, pois os cacaueiros não suportam a sombra e, portanto, terão seu crescimento prejudicado e adoecerão. E cabruca, pois na competição com outras espécies, cacaueiros ficam enfraquecidos e adoecem mais facilmente. Então, ficamos aí, então, com a convencional por causa da proximidade, né? E isso facilita a disseminação da doença. Isso aconteceu também com a seringueira, quando tentaram plantar a seringueira no modo convencional e acabou sendo impregnado por doenças. Ok? Vamos para a nossa 8ª questão. Diz o seguinte. Outro detalhe aqui que eu quero resgatar aqui com vocês. Vocês observem que essas questões mais antigas do Enem, elas são bem extensas. Tá? Às vezes tinha a questão do Enem que pegava uma lauda, né, todinha para você ter que ler. Então, se valorizava muito a interpretação do texto e a atenção e a concentração do candidato. Hoje já está um pouco mais mudado isso aqui. A produção industrial de celulose e de papel estão associados a alguns problemas ambientais. Um exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre, mercaptanas, que se formam durante a remoção da lignina, da principal matéria-prima para a obtenção industrial da fibra celulósica que forma o papel, a madeira. Separar a lignina da madeira. É nos estágios de branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pela indústria de celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a lignina residual, levando à formação de compostos organoclorados.
Esses compostos organoclorados presentes na água industrial, despejada em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis. Têm efeito cumulativo e se acumulam nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações genéticas. Tá? Então, aqui ele fala sobre a produção do papel e diz de suas consequências ambientais, e ele fala que esse composto organoclorado não são biodegradáveis, tem efeito cumulativo, a gente chama de magnificação trófica lá na parte de ecologia, né? Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação do papel, é recomendável a criação de legislação mais branda a fim de favorecer a fabricação do papel biodegradável. B. A diminuição das áreas de reflorestamento com o intuito de reduzir o volume de madeira utilizada na obtenção das fibras celulósicas. C. A distribuição de equipamento de desredorização à população que vive nas adjacências das indústrias de produção de papel. D. O tratamento da água industrial antes de retorná-la ao curso da água, com o objetivo de promover a degradação dos compostos orgânicos solúveis. E. O recolhimento por parte das famílias que habitam a região circunvizinha dos resíduos sólidos gerados pelo papel, em um processo de coleta de lixo seletivo. Então, aqui nós ficamos com o tratamento da água, já que o grande problema está na água, antes de retornar ao curso natural, com o objetivo de promover a degradação do composto orgânico solúvel na água, tá? Para não contaminar as pessoas e nem prejudicar as pessoas. Ok? A nona questão é de 2007, diz o seguinte: nos últimos anos, a temperatura de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus centígrados. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação da temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Ok? Então, o aquecimento faz o gelo derreter, que produz a neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguim precisa de solos nus, sem vegetação, para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derreter a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. O ovo gorado. Sabe o que é gorar? Então, não vai dar mais o pinguinzinho, a ave. Tá? A partir do texto, analise as seguintes afirmativas. 1. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água da Península Antártica. Ok. 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida da espécie típica da região do clima polar? Também. 3. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Então, aqui nós temos como correto todas as 3 afirmativas aqui. Tudo está relacionado, né, com a questão ambiental. 10ª questão, 2007. Há diversas maneiras de o ser humano obter energia para o seu próprio metabolismo, utilizando energia armazenada na cana-de-açúcar. O esquema a seguir apresenta 4 alternativas dessa utilização. Lembra que eu já falei para vocês, chamei a atenção de que o Enem está sempre colocando a questão de energia nas suas provas, né? Então, aqui é a cana, tá? O caldo de cana que o indivíduo vai beber, né? Aqui a rapadura que ele vai comer. Aqui o açúcar refinado que ele vai utilizar na sua alimentação. E aqui o etanol, que vai ser usado no transporte de indústria, que vai transportar os alimentos e vai ser produzir e transportar os alimentos até chegar na sua casa. Ok? E aqui vai indicando 1, 2, 3 e 4. A partir dessas informações, conclui-se que a alternativa 1 é a que envolve maior diversidade de atividade econômica. Aqui é só plantar e moer. A 1 é essa.
A atividade 2 é a que provoca maior emissão de gás carbônico para a atmosfera. Produzir rapadura vai aumentar, é a que, das 4, é a que mais elimina gás carbônico para a atmosfera. As alternativas 3 e 4 são as que requerem menor conhecimento tecnológico. Produzir açúcar e produzir álcool são as que necessitam de menor conhecimento tecnológico em relação à produção do caldo de cana e da rapadura. D. Todas as alternativas requerem trabalho humano para obtenção de energia. Produzir aqui precisa de atividade humana, aqui também, aqui também, aqui também. E. Todas as alternativas ilustram o consumo direto pelo ser humano de energia armazenada na cana. Então, será que está certo isso aqui? Aqui está direto, ou direto só estão esses 3. Então, todas as alternativas requerem trabalho humano para obtenção da energia, tá? Porque sem uso humano não teria nem o caldo de cana, nem a rapadura, nem o açúcar refinado e muito menos o álcool. Ok? 11ª questão de 2009. O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil. Em algumas localidades, passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros, diretamente no ambiente marinho, em estuários ou manguezais. Então vai pegar aquela água lá do criador e vai lançar direto já lá no mar ou então no estuário ou no manguezais. Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, como amônia, nitratos, nitritos, fosfatos, partículas de sólido em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Tá? Então, os caras estão pegando os efluentes lá dos criadores e estão jogando direto no ambiente. Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próxima ao manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que... Então, aqui é o criador de camarão. A. Então, qual vai ser a consequência? A perturbação ambiental causada pela fazenda aí perto. A. A atividade microbiana se torna responsável pela reciclagem do fosfato orgânico excedente no ambiente marinho. B. A relativa instabilidade das condições marinhas tornem as alterações de fatores físicos pouco críticas à vida no mar. C. A amônia excedente seja convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e em nitrato, formando pelo produtor intermediário desse processo. D. Os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies vegetais permanentes nos manguezais. E. O impedimento da penetração de luz pelas partículas em suspensão venham a comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta em atividade metabólica dos fitoplânctons. Então, ficamos com a última alternativa, uma vez que ele diz que vai ser jogada partícula em suspensão, então isso vai dificultar a penetração da luz para que os fitoplânctons possam, então, realizar a fotossíntese e prejudicar, então, a cadeia alimentar marinha. Ok? 12ª questão. Segunda aplicação de 2010. Observe aí que já é uma questão um pouco mais, com um pouco menos texto para você ler aqui na introdução. Se, por um lado, o ser humano como animal é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. Ok. A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível sequência do avanço da técnica sobre o meio natural. A.
Sociedade aumentou o uso de insumo químico, agrotóxico, fertilizante e assim os riscos de contaminação. B. O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir harmonia na vida social. Negativo, né? C. As degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que de certa forma possibilita a recriação da natureza. D. O desenvolvimento técnico dirigido para a recomposição de área degradada superou os efeitos negativos da degradação. Será? E. As mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram minimizadas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável. Então, aqui nós ficamos com a letra A. A sociedade aumentou o uso de insumos químicos, agrotóxicos, para aumentar a produção, né, os fertilizantes, e assim os riscos de contaminação são aumentados. Ok? 13ª questão, 2010. Um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura, utilizou o adubo NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, com alto teor de sais minerais. A irrigação dessa lavoura é feita por canais que são desviados de um rio, que abastece os canais devido à contaminação da água pelo excesso de adubo usado pelo agricultor. Qual processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK? Lixiviação, processo em que ocorre a lavagem do solo que acaba disponibilizando os nutrientes para a água do rio. Acidificação, processo em que os sais, ao se dissolverem com água, formam ácidos. Eutrofização, ocasionado pelo aumento do fósforo e nitrogênio dissolvido na água, o que resulta na proliferação de fitoplâncton. Então, essa alternativa aqui está bem interessante. D. O aquecimento decorrente do aumento de sais dissolvido na água do rio, que eleva sua temperatura. E E. Desnitrificação, processo em que o excesso de nitrogênio que chega ao rio é disponibilizado para a atmosfera, prejudicando o desenvolvimento do peixe. Então, aqui nós temos, quando se disponibiliza excesso de nitrogênio e fosfato, um processo chamado de eutrofização, tá certo? Que vai ter como consequência a diminuição do gás oxigênio dissolvido na água, levando à mortandade dos peixes, dos seres que vivem lá, dos seres que dependem do oxigênio. 14ª questão, nossa penúltima questão aqui, então, diz o seguinte: os corais que formam o banco dos abrolhos na Bahia podem estar extintos até 2050, devido a uma epidemia. Por exemplo, os corais sérios já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga branca, a mais prevalente das 6 doenças identificadas em abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. Os cientistas atribuem a proliferação das patologias ao aquecimento global e à poluição marinha. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo os novos agentes infecciosos. A fim de combater a praga branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria a aplicação de antibiótico em água do litoral de abrolhos. Está falando de bactéria ali, né? Substituir os aterros sanitários por centro de reciclagem de lixo. Introduzir na água de abrolhos espécies que se alimentem das bactérias causadoras de doença. Aumentar mundialmente o uso de transporte coletivo e diminuir a queima de derivados de petróleo. Está falando de aquecimento global, né? Então, isso aqui é interessante. E criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores turistas se aproximem dele e os contaminem. Não tem nada a ver, né? Então, aqui nós temos o incentivo, né, ao uso de transporte coletivo para diminuir a queima dos derivados do petróleo, que são os principais, digamos assim, em termos globais, pelo aumento do gás carbônico na atmosfera, que é responsável pelo aquecimento global. Então, é uma questão interessante, que ele faz toda uma contextualização para perguntar isso de você. E, chegando ao final da nossa revisão para o Enem sobre a questão da ecologia, nós temos aqui uma questão de 2010 da segunda aplicação.
A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia, tá? Entre os componentes. Então, aqui, olha, um vegetal, um produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor. Que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor no organismo se nesta lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Então, olha, mercúrio sempre cai em prova, né? Qualquer tipo de prova de vestibular vai ter alguma questão sobre o mercúrio aí colocado para vocês. Mercúrio é um metal, é uma substância não biodegradável. Ele vai se acumulando quando passa de um elo da cadeia para o outro. Então, sempre aquele que estiver no ápice da pirâmide da cadeia alimentar vai ter maior concentração de mercúrio, tá? Porque ele, quando entra na cadeia alimentar, ele não é degradado. As aves, pois são os predadores do topo da cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Correto isso. Caramujo, pois se alimenta de raiz de planta que acumulam maior quantidade de metais. Não, as plantas menos. Estão no começo da cadeia alimentar. Os grandes peixes, pois, acumulam mercúrio proveniente das plantas e dos peixes pequenos. Não, ele não está no topo da cadeia alimentar. Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. Também não é verdade. As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas folhas, raízes e folhas. Né? Então, aqui a alternativa correta sempre vai ser aquele que está no topo da cadeia alimentar. No caso aqui são as aves. Ok? Então, como vocês viram aí, né, nessa nossa revisão aí, nessas 15 questões que a gente escolheu, né, foi escolhida, selecionada, porque elas representam aqueles temas que mais caíram no Enem durante esse tempo todo, tá certo? Como eu disse na abertura do nosso encontro, o Enem é o conteúdo mais cobrado, a ecologia é o conteúdo mais cobrado no Enem. Então, vale muito a pena você se dedicar um pouco mais a estudar a ecologia, principalmente a questão dos desequilíbrios ambientais e das relações ecológicas para o Enem. Não esquecendo da questão da energia, tá certo? Dos tipos de obtenção de energia, fonte de energia, hidrelétrica, termoelétrica, mitocôndria, cloroplasto, tudo isso, carboidrato, tudo isso o Enem ele costuma cobrar bastante, tá? Procurem resolver as questões, entendendo, interpretando direitinho, com calma. E qualquer dúvida, nos procure. Ok? Fiquem em casa, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau.